monstros gigantes, heróis sem poderes, tudo isso passando na Guerra Fria. Caso você não seja um completo ignorante e sem apreço pelas belas artes, eu estou falando de Watchmen, de Alan Moore e Dave Gibbons. Eita, prega! Olha só quem apareceu no pedaço, o Batman. Bem-vindo ao meu mundo, bem-vindo ao canal do Rudá, o melhor Rudá da internet. Vamos começar falando de como surge o Watchmen. O Alan Moore queria criar um quadrinho que fosse uma crítica aos quadrinhos de super-heróis da época. No caso, na época ele trabalhava na DC, que tem um dos maiores cartéis de super-heróis de quadrinho. Então ele queria trabalhar com o Batman, ele queria trabalhar com o Arqueiro Verde, ele queria trabalhar com esses heróis muito famosos. A DC falou assim, acho que não. E a DC tinha acabado de adquirir uma gama de heróis que era de uma empresa que tinha falido. Eu não lembro direito, mas eu tenho quase certeza que eles faliram porque a DC entrou com um processo contra eles. Aí eles abaixaram bastante o preço da empresa e depois compraram ela. E essa empresa era Charlton Comics. A ideia principal do Alan Moore, como eu falei antes, era fazer uma sátira de quadrinhos de super-heróis. O que meio que foi um tiro pela culatra, porque adivinha quem adora o Watchmen? Fãs de quadrinhos. Ele também queria fazer vários comentários políticos sobre a Guerra Fria e sobre tudo que estava rolando nessa época, sobre como a gente podia se destruir não sei quantas milhares de vezes com as ogivas nucleares que a gente já tinha nessa época. E esse é o contexto histórico de como o Watchmen surge. Eu vou dar um aviso agora. Se você não gosta de spoiler, se você não leu Watchmen, sai daqui! Porque a partir de agora é só ladeira abaixo. Mas se você não liga pra spoiler, se você já viu, vem com o pai que o inimigo cai. Bom, o pano de fundo de Watchmen é o seguinte. Na década de 40 começam a surgir os Minutemen. Os Minutemen são um grupo de heróis, assim como seria, por exemplo, a Liga da Justiça, ou os Vingadores, ou qualquer coisa do tipo. Mas esses Minutemen, nenhum deles tem poder. Eles são só pessoas normais que se vestem de colã, máscara e capa e tentam descer o cacete nos bandidos. Esse é o pano de fundo dos Minutemen. É bom a gente ver que as sátiras e as críticas aos quadrinhos de heróis elas já começam tipo nos Minutemen. Porque, por exemplo, você tem o Dollar Bill, que é um Minuteman que vai tentar parar um assalto a banco, e aí a capa dele fica presa na roda giratória e ele vira peneira de bala. Alguns desses vigilantes de Watchmen da primeira geração, eles vão para guerras americanas, que é o caso do Comediante. Grava esse nome, tá? Grava esse nome. O Comediante vai para a guerra do Vietnã e uma diferença do mundo de Watchmen para o nosso mundo é que os Estados Unidos vencem a guerra do Vietnã de uma forma acachapante. Os vietnamitas estão inclusive pedindo arrego de tudo quanto é forma. Tudo isso porque os Estados Unidos têm uma arma secreta, que é o Dr. Manhattan. Grava muito esse nome. O Dr. Manhattan, nesse universo, é o único ser que tem superpoder. E o Dr. Manhattan é tipo Deus. Ele faz ligação molecular, ligação quântica, ele pode existir em vários lugares ao mesmo tempo, ele pode fazer clones de si mesmo. Se eu fosse falar todos os poderes do Dr. Manhattan, eu ia ficar aqui horas, porque ele é praticamente Deus. O Dr. Manhattan ele é tão poderoso que em algum momento ele fala assim, cansei de ficar na Terra, acho que eu vou criar uma raça nova pra mim aqui em Marte. E aí ele cria uma raça nova pra ele em Marte, pra ele poder ficar cuidando deles lá. E é isso. Ou seja, ele é uma encarnação de um deus dentro de um mundo de Watchmen que não tem superpoderes além dele. Agora que eu apresentei para vocês a história de Watchmen, o pano de fundo e o mínimo para vocês poderem entender Watchmen, eu vou apresentar para vocês os nossos vetores, os nossos personagens que vão ajudar a gente a entender teorias filosóficas sobre ética. Teorias de ética filosófica, como você preferir. O nosso primeiro personagem é o Rorschach,
que é baseado no teste de Rorschach, que é criado pelo Hermann Rorschach, que era um psiquiatra. O teste de Rorschach basicamente é: você pega uns borrões de tinta, o psiquiatra te mostra e você diz o que tá passando na sua mente. Então, tipo, ele te mostra um borrão, você fala: isso é uma borboleta, isso são dois patos se acasalando, isso é matando a sua avó com uma martelada louca nas testas dela. Entendeu? Então cada pessoa vai falar, vai ver algo diferente no teste de Rorschach, baseado no que está no subconsciente dele. Essa é a teoria. E esse é o nome não é o nome do Rorschach, porque ele tem outro nome, mas o nome dele de vigilante é Rorschach, porque a máscara dele fica sempre mostrando esses padrões do teste de Rorschach. E ela muda o tempo inteiro, então tipo, ela tá sempre mudando. Sempre pergunta como que o tecido fica mudando as coisas. Foi o Dr. Manhattan que criou esse tecido para uma socialite que morreu e o Rorschach foi lá tentar vingar ela. E é isso. Então, aqui para os nossos fins de ética filosófica, o Rorschach vai ser o avatar do deontologismo. Deontologismo que vem do grego deontos, que significa deveres, e logos, que é a razão que conhece as coisas. Então, o estudo dos deveres, deontologismo. O deontologismo, ele vem da filosofia de Immanuel Kant, que diz que você deve agir não pelas consequências dos seus atos, mas você deve agir por um apego feroz e irredutível a princípios morais universais. O Kant, então, ele desenvolve a ideia do imperativo categórico, o conceito do imperativo categórico, que seria uma forma das pessoas agirem padronizadamente, de forma objetiva e universal. Ou seja, algumas coisas seriam sempre erradas, não importa a circunstância. Se elas fossem, se elas estivessem no conceito ali de coisas moralmente erradas, elas seriam sempre erradas. Não importa a circunstância, não importa nada. Ela seria sempre errada. No caso aqui do nosso avatar, o Rorschach, a gente vai falar sobre a mentira, que na opinião do Kant é algo que era moralmente completamente errado, mas você pode botar várias coisas no lugar da mentira. Você pode botar matar, roubar, um comerciante vender algo para alguém de mais barato e para você mais caro. Eu imagino que tenha sido isso que aconteceu com Kant, por isso que ele botou esse exemplo específico no tratado dele. Alguém vendeu algo muito caro para ele, muito barato para o vizinho dele, e ele falou: ah, é? Você não sabe o que eu vou fazer com você. Eu vou escrever um tratado só sobre isso. E foi isso que aconteceu, na minha mente. O Rorschach, ele é o epítome do deontologismo. A moralidade dele é intransigente. Ela é baseada no imperativo de que a verdade deve ser revelada, não importa as consequências. Para ele, uma mentira, mesmo que com a intenção de salvar a humanidade inteira, ela é uma violação do princípio mais alto, a honestidade. O próprio Kant argumenta que mentir sempre é errado, mesmo que seja para salvar uma vida. Bom, o nosso exemplo aqui dentro da história é que o Rorschach, ele tenta descobrir quem matou o comediante desde o começo da história. É assim como a gente começa a história, assim como a gente tem a primeira visão dele, e ele tenta descobrir quem matou o comediante. No final, ele chega a descobrir quem matou o comediante, mas revelar essa verdade provavelmente teria desencadeado a Terceira Guerra Mundial, e a humanidade teria se destruído o planeta quantas vezes fosse possível, com a quantidade de ogivas que eles tinham. Então o Rorschach, no final, ele decide que vai revelar a verdade, não importa se isso aconteça, não importa se isso aconteça na Terceira Guerra Mundial. Ele vai revelar. E aí o Dr. Manhattan acaba transformando ele numa poça de sangue. E esse é o final do Rorschach. O que é bom pra gente pensar é que como essa é uma falha de deontologia quando você lidar com dilemas extremos, sacou? Ela tem essa falha, tipo, de que, por exemplo, a morte seria mais
quando você põe os imperativos em confronto um com o outro, qual que é o mais importante, sacou? Para o nosso outro lado aqui, a gente tem os Ozymandias, herói, atleta olímpico, provavelmente o homem mais inteligente da humanidade. Ele era um atleta olímpico, ele vira um super-herói, e ele fica muito rico quando ele fala a identidade dele pro mundo. Ele começa a vender vários bonequinhos dele mesmo e ele fica muito rico com isso. E essa é a história do Ozymandias. E o legal é você pensar que o Ozymandias, se a gente for numa narrativa natural hoje em dia, quer dizer, numa narrativa mais moderna, a gente chamaria ele de um anti-herói. Ele é um cara que apesar apesar dos atos vis, ele tem algum tipo de moralidade. Mas o Morak, ele tá tentando transformar o Ozymandias, ele tá tentando te mostrar como seria um herói realista, como seria um herói como seria um herói utilitário, como seria um herói realista, como seria um herói de verdade, que ele tem que escolher tipo entre matar uma pessoa e salvar 100. Então nós vamos aqui ter os Ozymandias, nossa representação do utilitarismo, nosso herói prático. Eu acho que tem várias vertentes do utilitarismo, mas eu acho que a maioria delas vai concordar na maximização do bem-estar da comunidade, do coletivo. O John Stuart Mill, ele vai dizer que a utilidade do ato, ela tá ligada à quantidade de prazer ou de sofrimento que ela traz. Então, quanto menos sofrimento e mais prazer ela trouxer, melhor é a qualidade da ação. Mas aí, o que o Ozzy faz? Eu sei que é Ozymandias, mas pra nós é só Ozzy. Esse cara bonitinho, lindinho, loiro, alto, olhos azuis. O que ele faz? Ele joga um monte de polvo gigante em Nova York, Moscou, todas as grandes metrópoles que poderiam ter algum tipo de bomba atômica. Ele joga um monte de polvo gigante em cima dos prédios. Obviamente os povos gigantes já chegam lá, mortos. Mas ele mata, milhares de pessoas, joga em cima dos prédios lá, mata milhares de pessoas com os polvos gigantes dele. Você me pergunta, Rudá, por que polvos gigantes? E eu te respondo, ele achou que era o mais próximo de alienígenas que ele ia achar. Ele provavelmente leu muito H.P. Lovecraft, e achou que um ser alienígena se pareceria muito com um polvo. E aí ele diz que uma raça alienígena está atacando a Terra. E se todos nós não nos juntarmos, eles vão exterminar a humanidade. Deu pra entender? Deu pra sacar o plano dele? Essa é a verdade que o Rorschach queria contar. E se ele contasse que os povos eram só uns bichos que o Ozymandias transformou em gigante e mandou pra pousar em vários lugares da Terra, a humanidade ia descobrir e ia continuar traçando a Guerra Fria que estava tendo. O Ozymandias cria um inimigo em comum para a humanidade. E aí todo mundo, pelo menos na história, todo mundo começa a colaborar entre si mesmo para poder tentar sobreviver. O ato dele de matar milhões e milhares de pessoas é justificado por ele de que vai trazer a paz mundial e de que vai salvar muitos milhões a mais. Na ideia dele, ele está criando esse inimigo em comum, ele está promovendo a paz global e evitando uma catástrofe nuclear. E que ele se junta ao utilitarismo, porque aqui ele está tentando fazer um sofrimento menor para menos pessoas, para poder tentar atingir um bem maior para mais pessoas. Então, nesse caso, ele é o nosso avatar do utilitarismo. O problema aqui é que se você está disposto a sacrificar uma minoria, você também está disposto a não olhar as complexidades éticas da dignidade humana.
E aí esse tipo de moralidade que vê humanos como meios para um fim, ele acaba provocando a desumanização das pessoas, sabe? Se você pode sacrificar alguns para salvar outros, quem não pode ser sacrificado no final das contas? E no final, o Watchmen traz essa questão pra gente. É aceitável a gente diminuir a vida humana a um cálculo utilitário? Tipo, a gente transformar vidas humanas em números? É aceitável isso? Ou tô viajando? Fala aí nos comentários se você acha que o Ozzy é vilão ou herói. A gente fica por aqui, né? E se vocês quiserem que eu continue esse tema, eu já tenho uma parte feita sobre a ética aristotélica, a ética das virtudes, e o Dr. Manhattan espectral e o Coruja, que é o Batman meia bomba, tá? Ele é um Batman falsificado, Batman da Shopee. Mas se você quiser que eu retome esse tema, deixa aí nos comentários. Vem com o pai que o inimigo cai.